muitos deixam de seguir Cristo, porque muitos deixam a fé, porque muitos deixam a igreja, porque muitos deixam de caminhar no propósito de Deus. E eu fiz aqui como introdução 3 fases que depois dessas fases que vão somando para que a pessoa se afaste. E por fim vamos à resposta. A resposta é um bocadinho longa, vou tentar ser bastante conciso, mas gostava, daí que se calhar eu escrevi bastante hoje a minha meditação, para não me perder nas minhas, a navegar nos meus pensamentos, mas ser mais objetivo. Há sem dúvida uma primeira fase na nossa história do cristianismo. Há o antes e o depois de Cristo em nossa vida, como houve o antes e o depois de Cristo no mundo. E nós olhamos para o mundo e para a sua origem e encontramos a resposta da nossa própria história. Se falarmos do Gênesis, encontramos inocência, encontramos a pureza. A seguir vem a fase em que o homem se torna tão maldoso ao ponto de Deus ter que fazer uma limpeza a fim de poder preservar a humanidade. Mas também vem o tempo com Cristo, em que não há dúvida, Jesus Cristo veio ao mundo e mudou a nossa história, abriu a nossa mente, entendemos de uma forma mais ativa a sua mensagem. E por fim estamos a viver estes tempos em que a Bíblia revela tantas coisas sobre Deus, sobre a humanidade, sobre a igreja. Mas o que eu queria falar é sobre a tua vida hoje. E a tua vida, e hoje talvez seja uma mensagem um bocado incisiva para quem um dia já recebeu Jesus. Mas tu que ainda não recebeste, não sais do teu lugar, porque vais ter ensino, vais entender o que eu vou falar. Não há dúvida que a primeira fase do nosso cristianismo, a primeira fase em que recebemos Jesus, falando um pouco da nossa conversão, naquele tempo em que recebemos Jesus como Salvador, a nossa vida aí, ela aceita Cristo e dá-se um novo nascimento, como diz Jesus a Nicodemos, que era necessário nascer de novo. Nasce um tempo em que a pessoa começa a viver uma história de pureza, uma história em que quer aprender a palavra de Deus, uma história que quer começar um novo começo na sua vida, quer começar a deixar o que é errado. Esse novo começo na sua vida, que é quando Cristo entra na vida do ser humano, é realmente um tempo maravilhoso, o tempo da pureza do cristão. É o tempo em que o cristão olha para a palavra de Deus e tudo é certo, tudo é lindo. Olha para as pessoas e tudo é maravilhoso. Quando olha para o defeito das pessoas, ela diz, ela precisa de Jesus. Não olha com ar crítico, nada é criticável nessa primeira fase do cristianismo de muitos de nós. Enquanto ele se mantém ligado a Cristo, enquanto Jesus estiver no seu foco de aprendizado, enquanto esta pessoa vive debaixo do amor de Cristo, ela nesta sua primeira fase, sua vida muda completamente. Seus amigos se convertem por causa dessa pessoa que aceita Jesus. Torna-se um verdadeiro exemplo de mudança de vida para ele e que para outros, ao olharem para esse homem, para essa mulher que aceita Cristo, ela arrasta pessoas para Jesus. Lembra-se a mulher samaritana, ela quando teve um verdadeiro encontro com Cristo, ela quando deixou Cristo entrar na sua vida, ela arrastou uma cidade para ouvi-lo, para recebê-lo, para Jesus poder fazer aquilo que ele veio para fazer à vida de cada um de nós. Tudo para essa pessoa na sua primeira fase do cristianismo, a fase da pureza, da inocência, a fase do aprendizado, a fase de ser como criança. Tudo na sua vida é puro, é um caminho de mudança, um caminho de beleza, um caminho de luta para que Jesus possa ser efetivo na sua vida.
é o caminho da reconciliação. A pessoa reconcilia-se com os seus inimigos, a pessoa ajuda quem está perto dela, a pessoa fala de Jesus a toda a gente. Cada conflito é transformado numa oportunidade para falar de Jesus. Esta é a primeira fase da vida de quem recebe Jesus com todo o seu coração. Mas a seguir ainda nesta frase, ela compreende os erros dos outros. Eu há bocado já falei, já belisquei aqui, essa pessoa que recebe Jesus na sua primeira fase, ela olha para um perdido sem Deus, olha para um irmão na igreja que comete um erro, olha para os defeitos dos outros e vê nos seus defeitos uma forma de os poder ajudar, de chegar àquela pessoa e dizer: olha, tu estás mal, mas Jesus te ama. Não olha para aquela pessoa criticando-a, afetando-a, humilhando-a pela sua falha, pelo seu pecado. Esta é a primeira fase. É a fase linda que nunca devíamos perder, mas que infelizmente a maioria de nós vai perdendo. A segunda fase, para ela, por se tornar exemplo e ter recebido a honra, ter recebido privilégios, ter recebido um lugar, porque ela se tornou tão padrão, ela começa a ficar vaidosa. Essa segunda fase dessa vida de muitos cristãos é a vaidade, é o já achar que sabe muito, é o já se achar importante, é o já ter o nariz um pouco mais levantado, é humilde, mas é sábio, mas até consegue ainda influenciar pessoas, mas já não é tão eficaz. Porquê? Porque já começa a nascer no seu coração algo que vai azedando a sua fé, vai afetando a sua vida espiritual. Por fim, há a terceira fase, em que nada está certo para ele. As coisas já não estão bem, já tudo é criticável. A primeira nada era criticável, mas na terceira fase tudo é criticável. Tudo serve para apontar um defeito, tudo serve para dizer que a igreja, o pastor, até a própria palavra, até Jesus, algumas coisas não estão assim tão bem. Tudo cansa-se de fazer o bem, cansa-se de amar, cansa-se de perdoar, cansa-se de ajudar o seu próximo, cansa-se de ofertar com honra, com amor, com privilégio, como sendo uma honra para si honrar Deus na casa do Senhor. Esta terceira fase é a fase em que a pessoa já está perdida completamente, em que quase ninguém a consegue chamar a atenção, em que se torna independente, como vamos ver mais à frente, em que se torna alguém que se autopastoreia, como diz a Bíblia, que muitos não são pastoreáveis, não são intratáveis, incuráveis. E irmãos, estamos a viver um bocadinho esta fase da humanidade, em que a Bíblia fala que nos últimos tempos serão tempos trabalhosos, em que muitos terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si pregadores conforme os seus desejos, em que cada um faz e vive como quer. E por isso que a terceira fase é uma fase da igreja de Laodiceia. Ela pensa que sabe tudo, ela pensa que tem tudo, ela pensa que tem toda a sabedoria do mundo, ela pensa que ela é que está certa, e é a fase da perdição. Mas o problema da última fase é que a pessoa destrói quem construiu, destrói quem ganhou, destrói todo o trabalho de uma vida, muitas vezes. E nós, irmãos amados em Cristo, a todos os que vão ouvir esta meditação, não sei qual é a fase em que tu vives, mas a palavra de Deus um dia disse, através do Apocalipse: tenho contra ti que perdeste a primeira fase, que é o primeiro amor. Por isso, nós precisamos de voltar ao primeiro amor. Nós precisamos de voltar à fase da inocência. Mas agora eu pergunto, isto são as três fases como introdução da nossa meditação. Agora, a resposta à pergunta: porque é que muitos deixam a igreja? Então, ou muitos deixam de seguir Cristo? E aqui a resposta, podiam ser imensas respostas, mas eu vou começar pela primeira. Mas não vou dizer todas, como é óbvio. A adversidade da vida leva muita gente a afastar-se de Jesus.
a adversidade, os contratempos, o inesperado, os acidentes, tantas coisas que vêm à nossa vida. Olha, a pandemia, por exemplo, o desemprego, a perda até de saúde, tanta coisa que pode vir à nossa vida, que englobaria quase tudo, mas a adversidade, ela gera na vida de muita gente afastamento de Deus. Mas a adversidade, a minha mulher falava no deserto na sexta-feira, foi de sexta passada, a pastora Isabel falava no deserto, mas a adversidade, o deserto na tua vida, nada mais deveria ser do que algo para começar algo novo, para construir algo melhor, para iniciar um novo começo. A adversidade, ela pode destruir a tua vida, e se calhar a adversidade tem-te levado a perder o foco em Deus, tem-te levado a perder a paixão por Deus, tem-te levado a perder o amor para com o próximo. O Senhor Jesus avisou em João 16, versículo de número 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse, no mundo tereis adversidades, aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em Romanos, no capítulo número 8, versículo 18, diz: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando nós olhamos para as aflições, para as adversidades da nossa vida, nós devemos ter em conta que aquilo que Deus tem reservado para nós é muito maior, é muito mais poderoso. E se nós conseguirmos resistir ao diabo, diz a Bíblia, ele não só fugirá de nós, como a vitória garantida. Se nós conseguirmos entender muitas vezes, saber ler os tempos, saber ler o momento que estamos a viver, saber compreender que toda a adversidade é um novo degrau para alcançarmos algo maior para Deus, para alcançar um estágio novo na nossa vida. E às vezes nós não entendemos que a adversidade pode se tornar uma bênção na nossa vida. Mas, meus amados, a Bíblia não é em vão que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Por isso que nós sabemos que o cristianismo é muito atacado. Porquê? Porque temos resposta para tudo e temos alegria em tudo. Até na adversidade nós podemos encontrar momentos tão felizes. Há momentos de dor na adversidade, há momentos de sofrimento na adversidade, mas devemos entender como Deus nos ama e como qualquer coisa que haja na nossa vida, algo maior Deus vai fazer com isso, algo eu vou aprender. Por isso, não te deixes abater pela adversidade. Se a adversidade está a destruir a tua fé, a tua fidelidade e o teu amor, então cancela do teu coração essa dor e banha-te aos pés de Jesus, encosta-te no altar do Senhor. Um outro aspecto importante que leva muitos a afastar-se de Deus, uns é a adversidade, mas outros é a loucura espiritual. Eu queria vos dizer que hoje vou ter subtemas absolutamente estranhos para alguns. A loucura espiritual, os espiritualistas, as pessoas que acham que tudo é espiritualizado. Irmãos, tudo o que muitos tornam a sua vida tão espiritualista que deixam de ser humanos. Os puritanos também. Aqueles que conseguem ser tão puros, tão santos, que só veem defeitos nos outros. Não é a primeira fase, porque é a terceira fase. A fase de que o achares que és muito espiritual, o tu achares que és tão bom, tão santo, que leva-te a não amar quem não é. Te leva a criticar tudo e todos. Te leva a ter uma vida separada daquilo que é para tu não viveres separado. Jesus era santo, Jesus nunca pecou, ele comia com os pecadores. Jesus era santo, Jesus nunca pecou e foi considerado um beberrão. Jesus era santo, Jesus nunca pecou e ele também olhava para as prostitutas, as amava e as protegia e as queria ajudar a mudar de vida.
pura. Jesus era santo e nunca pecou. E ele não tinha este sentimento de se achar melhor, nem diferente, nem mais do que ninguém. Ele veio para servir. Ele se fez escravo de todos e aceitou morrer naquela cruz como maldito, como malfeitor. Para quê? Para nós seguirmos o seu exemplo. Nesta manhã, meus queridos, eu queria te dizer que o teu puritanismo está-te a afastar de Deus. Está-te a afastar da essência do cristianismo. A tua atitude espiritualista. Ai, a pandemia é isto, a pandemia é aquilo. Irmão, preocupa-te mais em falar do amor e do perdão de Deus do que qualquer outra coisa. Preocupa-te mais em falar da obra de Deus que Ele tem para a tua vida, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem para cada um de nós, do que se espiritualizar tudo e mais alguma coisa. Não como isto por causa disto, não bebo isto por causa disto, não vou ali por causa disto. Para com isso em nome do Senhor Jesus. Loucura espiritual, espiritualismo, puritarismo que nos leva a viver ignorando os outros e acharmos-nos melhores do que os outros. Eu não estou a dizer que tu não deves ser puro, não estou a dizer que não deves ser espiritual, não estou a dizer que não deves viver santo. Mas quem o é, ama o pecador. Quem é assim, vive a querer ajudar quem cai. Quem é puritano, ajuda quem está em pecado a sair do pecado. Quem está em erro, a sair do erro. Quem vive uma vida pura com Deus, não faz divisão, não destrói a igreja, não diminui a força da comunidade. Por isso que nós, irmãos, estamos a viver um tempo de loucura espiritual. O terceiro aspecto que eu quero falar nesta manhã, hoje estou assim meio acelerado porque tenho muita coisa para falar, mas queria que ninguém perdesse o foco daquilo que Deus quer para a sua vida. É aqueles que realmente foram enganados espiritualmente. Tanta gente enganados por falsos irmãos, por falsos profetas, por falsos líderes. Pessoas que prometeram coisas de Deus naquela vida e que não aconteceram. Pessoas que se deixaram enredar por todo o tipo de falsas profecias. E hoje estamos a viver um tempo de muito engano espiritual. Querem fazer do mundo espiritual, da igreja, um lugar de engano, de mentira. Enquanto até Deus, na sua palavra, no Antigo Testamento, nos profetas maiores, dizia aos falsos profetas: vocês profetizam, mas eu não vos mandei profetizar. E há pessoas que seguiram a voz de homens, não de Deus, conselhos de homens, não de Deus, profecias de homens, não de Deus, porque eu acredito no Deus que me dá a profecia. Eu acredito na profecia, eu acredito nos dons do Espírito, na sua plenitude, mas houve pessoas que prometeram coisas que nunca aconteceram, prometeram coisas que Deus não mandou prometer e as destruiu espiritualmente. Algumas ainda se mantêm nas comunidades, algumas até ainda ouvem a palavra de Deus, mas estão doentes espiritualmente, não acreditam em mais ninguém, não acreditam em mais nada. Porquê? Porque se sentem enganadas. Em Mateus 24:11 diz que surgirão muitos falsos profetas, dizia Jesus, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, e a iniquidade é o pecado em consciência, é o pecado dentro de pessoas que fazem parte daqueles que se dizem cristãos, mas a Bíblia e o Senhor Jesus avisou que muitos falsos profetas viriam até nós. E nós estamos a viver uma época em que as pessoas têm perdido a sua fé, perdido o seu foco em Deus, por causa de profecias que Deus não mandou dar, por causa de orientações que Deus não mandou. Hoje temos um enorme grupo de situações, astrologia, guias espirituais, e tanta coisa, tanta gente, uns em nome de Deus, outros em nome de outras entidades, peço desculpa, que orientam pessoas. E claro,
Deus não pode orientar dessa forma. Amados, há uma coisa que tu não podes perder o teu foco. Tu és guiado pela palavra de Deus. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Diga amém. Nós somos guiados. Dê um aplauso, faça um comunicado aqui na internet, partilhe, faça qualquer coisa, mas seja interativo. Mas nós não somos guiados por profecias humanas. Nós somos guiados pela palavra de Deus que nos orienta em todas as coisas. Amém? Outra questão que tem afetado imensas pessoas e as afastado imenso dos caminhos do Senhor é as falsas doutrinas, a falsa doutrina da prosperidade. Como sabem, existem 3 tipos de doutrinas: a doutrina dos homens, a doutrina dos anjos, de Deus, perdão, e a doutrina dos demónios. A Bíblia fala nisso mesmo, e o apóstolo Paulo informa a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demónios. No outro texto podíamos ler as doutrinas dos homens e no outro texto podemos ver as doutrinas do Senhor. Deus deu a cada um de nós a sua palavra. E nós temos que entender que hoje estamos a entrar num mundo em que a doutrina humana tem muita força. O pensamento humano, a filosofia moderna, os pensamentos modernos, aqueles que se opõem a Deus, aqueles que trazem mentes e levam as pessoas a ficar cativas a uma verdade humana, que nos afasta e nos desfoca de Deus. Mas eu quero te dizer que os últimos dias o Senhor alertou que alguns apostatavam da fé. Apostatar da fé é deixar a verdade para voltar às fábulas, como ele diz a seguir. É abandonar a verdade genuína de Deus para as verdades humanas e demoníacas. E nós estamos a ver uma época em que tudo é aceitável. Hoje aceita-se a eutanásia, que é o tirar a vida de si próprio. Aceita-se o aborto, que é tirar a vida de um ser humano dentro do ventre de uma mãe. Aceita-se qualquer coisa tão desumana que já se aceita. É proibido matar um cão que está abandonado ou quase doente, mas não é proibido matar uma pessoa. É proibido uma série de verdades que hoje se tornaram verdades. Pode-se matar um ser humano, pode-se automatar uma pessoa, ela pode ter capacidade de se suicidar ou medicamente assistida à sua morte. Pode-se matar no ventre uma criança, mas é-se preso por matar um gato ou um cão. Irmãos, eu não estou a dizer que os dois estão certos ou um está errado. Os dois estão errados. Não se deve nem matar uma coisa nem outra. Mas, amados, o mundo está a caminhar para doutrinas enganosas, para doutrinas erradas, para coisas que estão a destruir a nossa fé. E nós não podemos perder a nossa fé por causa destas doutrinas. O ponto 5 que eu quero falar nesta manhã é a crítica na igreja, e acrescento, e fora da igreja. A palavra é muito clara contra os murmuradores. Murmuradores, e nós gostamos de falar só a murmuração na igreja. Mas deixe-me dizer-lhe, viver a falar mal do governo, viver a falar mal da polícia, viver a falar mal do patrão, viver a falar mal do colega de trabalho, viver a criticar tudo e todos, é ou não é murmuração? É o caminho da perda da nossa salvação. Muito mais grave é dentro da igreja. As pessoas na igreja criticarem-se. Eu nem pus aqui a palavra inveja porque era mais uma. Mas há dias eu dizia a alguém com alguma tristeza que a pessoa estava-me a dizer algo e eu disse: olha, se você quer ver invejosos, às vezes é visitar uma comunidade. Porque a pessoa tem inveja do carro do outro. A pessoa tem inveja do sucesso financeiro de alguém. A pessoa tem inveja de alguém que subiu ao altar para cantar. E se alguém vai cantar no lugar dela, ela fica revoltada, como se fosse a única e exclusiva cantora da igreja. A pessoa tem inveja do lugar do pastor, por isso quer ser pastor também.
A pessoa hoje critica tudo na igreja, fora da igreja. Os católicos criticam os padres, as freiras. Os muçulmanos criticam este e mais aquele. Os budistas. Toda a gente tem um espírito de crítica incrível. Amados, essa crítica não vem do coração de Deus. Não estou a dizer que não temos que, às vezes, apresentar opções melhores ou ideias até que poderiam resultar. Isso é construtivo. Agora, quando a tua crítica, ela revela inveja, ela revela falta de amor, ela não é uma crítica para construir, é uma crítica que divide, ela é do inferno. E isso afasta as pessoas da comunidade. A crítica, ela destrói os novos convertidos. A crítica, ela retira a essência da pureza das pessoas. A crítica, ela é uma doença. Veja a nossa irmã Hilda, que ministrou sobre Caim e Abel. Ali começou uma crítica. Caim criticou porque sentiu que Deus não se agradou tanto da sua oferta. Ele criticou o seu irmão. E não só o criticou porque a crítica leva a desejar a morte do próximo. A crítica gera indiferença à pessoa. E quando nos tornamos indiferentes a alguém, já estamos no caminho da morte. Porque a indiferença destrói o relacionamento, a indiferença destrói a unidade, destrói a alegria, destrói a verdade. A crítica, ela destrói uma comunidade. Em Gálatas 5:13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa palavra: nesta, amarás teu próximo como a ti mesmo. E quem ama não critica. Vá ver 1 Coríntios 13. Se vós, porém, verso 15... Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Vejam onde chega ao limite. O apóstolo Paulo, ele dizia à igreja em Filipenses, em Filipos, aquela cidade incrível: irmãos, não vos mordeis uns aos outros, não vos devorais uns aos outros. A Bíblia diz em Apocalipse que os cães não entrarão no reino dos céus. E os cães falam de murmuração. Pessoas que mordem. Um cão, Jesus não está a falar dos cães animais. Está a falar cães pessoas. É uma metáfora. E esta verdade tem afetado a fidelidade de muita gente. Muita gente tem perdido a sua salvação. Muita gente tem deixado as comunidades por causa das críticas que ouvem. Tão fácil. Convida-se para um almoço para se criticar. Parecem os grupos políticos, só sabem falar mal. Agora estamos numa fase da política que até vá lá. Não é? Mas estão sempre a beliscar. E o Sr. Presidente da República muito bem disse: não vale a pena se meterem com tretas, porque eu não vou deixar o governo cair. Porquê? Porque todos querem criticar para tomar o lugar do Primeiro-Ministro. Todos querem que o jogador de futebol caia para que ele tome o seu lugar. Queridos, nós, igreja, devemos ser o lugar onde o céu devia habitar aqui. Devíamos de olhar uns para os outros e quando vemos alguém a pecar, amar, perdoar, lutar para restaurar aquela vida. Mas não, só temos pessoas capazes muitas vezes de criticar. Por isso o apóstolo dizia... Eu peço desculpa à igreja de Gálatas. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Isto é, vede, não acabem com a vossa vida. Onde é que a coisa já ia? Estamos a falar do primeiro século da igreja primitiva. À igreja aos Gálatas. Eu há bocado disse Filipenses, peço desculpa, enganei-me. À igreja aos Gálatas. Veja bem. Gálatas era uma igreja que tinha a mistura do judaísmo com o cristianismo. E eles queriam trazer o judaísmo para dentro da igreja. Queriam trazer a lei e o cristianismo. Queriam fazer uma fundição. Queriam fazer
uma fusão assim que é, queriam misturar as coisas e criticava-se. Havia crítica, havia discórdia. Só se havia a igreja de Coríntios. A coisa agrava, vai aos pormenores. Queridos irmãos, a crítica destrói a unidade. A crítica destrói a pureza. A crítica anula a santidade. Sexto aspecto, olhar para os outros sem amor, sem olhar para si. Quando tu olhas para alguém que já não amas, que já tens raiva, que já tens indiferença, já estás no caminho da desgraça. E isso é o que acontece a muita gente. Agora sim, há aqui a Filipenses. E ele, ou melhor, 1 Coríntios 13, quando nós olhamos para o próximo sem amor, seja ele qual for, eu muitas vezes olho para as pessoas e o primeiro aspecto que nos faz reter alguns sentimentos é o aspecto da pessoa. O aspecto da pessoa gera reações em nós. Se a pessoa nos parece bem, já temos uma afinidade maior sem a conhecer. Mas se a pessoa tem de uma deficiência física, se a pessoa tem um mau aspecto e não sabemos porquê, ou está suja, ou tem ar de mendiga, pode ser a pessoa mais rica do mundo. E nós já geramos adversidade, já geramos afastamento. Isso é no mundo lá fora. Imagine dentro da igreja, quando entra um mendigo na igreja e nós nos afastamos. Quando entra um toxicodependente e nós nos afastamos, não queremos nada. Quando entra um ladrão, um prostituto, uma prostituta, como é que nós reagimos? Como é que nós olhamos? E falando de nós, os santos, os cristãos, como nos olhamos? Volto a repetir, olhamos com amor ou com indiferença? Eu digo indiferença porque a indiferença é o início do nosso afastamento. A indiferença é a avó da morte, é a do ódio, porque a indiferença gera um afastamento da pessoa e do afastamento os sentimentos negativos contra aquela pessoa é logo a seguir. A indiferença parece um passo pequenino, mas já é um grande passo para nos afastarmos do nosso semelhante. Em Filipenses diz também sobre outro aspecto agora, a crise financeira. A crise financeira tem afastado imensas pessoas de Deus. E sabe porquê é que tem? Porque as pessoas muitas vezes foram fiéis durante um período da sua vida. Foram fiéis em ofertas, em dízimos. E a sua vida acabou por não prosperar assim tanto. E não, porque mesmo sendo fiel, teve desemprego, teve problemas, teve adversidades. E há pessoas que perdem o seu foco. Há pessoas que ficam meio zangadas, como eu vou dizer, como último ponto desta mensagem, é os zangados com Deus. E é interessante que a vida financeira é das áreas que mais afeta a pessoa. Escute bem. A pessoa ganha crítica por causa da questão financeira. Porque ela acha, como é que Deus permite que eu não tenha dinheiro para pagar a renda? Como é que Deus permitiu que eu fique nesta situação? Porque a pessoa não compreendeu algo grandioso. E nós, irmãos, temos que aprender com o apóstolo Paulo. Agora sim, Filipenses 4:11 diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Em tudo estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isto que nós ainda não aprendemos. A maioria das pessoas foram enganadas com promessas de prosperidade. A maioria das pessoas foram enganadas com muitas coisas. Porque há uma coisa que nós como cristãos temos que aprender. Aprendi a contentar-me com o que tenho, diz o texto. Temos que aprender a estar abatido. E ele dizia, eu aprendi a estar abatido, não é? E a ter abundância, a ter muito e a ter pouco. E nós como cristãos temos que entender que na vida
podemos passar por todos os estágios da fartura ou da necessidade, da doença ou da saúde, do dia do sol. A Bíblia diz que há dias maus na nossa vida. Temos que aprender isso. Oitavo aspecto, rejeitar as verdades da palavra. Quantas pessoas começaram a partir de determinado momento a rejeitar a palavra? Deixaram de dar valor à essência da palavra. Porque diz em Marcos 8,38, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Ou seja, as pessoas começam a rejeitar a palavra que dura para sempre, a palavra que não muda, a palavra que viverá para todo o sempre, a palavra que é poder. E as pessoas começam a rejeitar. Uns começam a rejeitar ou pelo lado financeiro, ou porque estava doente, orou e não foi curado, ou porque entendeu o texto de uma forma e agora entende de outra e alguém lhe fez ver de forma diferente. Rejeitaram seguir a palavra. Deram ouvidos a enganos, deram ouvidos a falsas verdades. E, amados, isso nos afasta do Senhor. Este nono aspecto, este é talvez um dos que vocês dizem, este é intencional. Eu quero te dizer, rejeitar seu pastor, sua igreja, rejeitar a disciplina na igreja, beber de muitas fontes de ensino que confundem suas convicções, também afasta muita gente de Deus. Também afasta muita gente da unidade da própria comunidade, da própria igreja. Em 2 João 1,10 diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Há muita gente que não entende o que a Bíblia diz. Que muita gente, com aparência de amor, traz doutrinas erradas, traz ensinos errados, que nos leva a rejeitar a nossa liderança. E, amados, a Bíblia diz, obedecei em tudo aos vossos pastores, pois esta é a vontade de Deus. Diz o capítulo 13 de Hebreus, versículo 17. Vamos ler que muitas vezes, e vamos reler quando for a outro ponto esta palavra, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a quem? A eles. Ou seja, quando eu perco a orientação de que o meu pastor, eu devo-lhe obediência, se eu perco esta verdade, se eu perco este sentimento, eu estou-me a afastar de Deus. Olha o que diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Porquê? Porque eles velam pela vossa vida, pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, porque para o que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. O espírito de rejeitar a nossa liderança, como rejeitaram Moisés, como rejeitaram Jesus, como rejeitaram tanta gente ao longo da história, leva-nos a perder a nossa salvação. O 10º ponto, o luto, que sempre chega em algum tempo da nossa história. Leva-nos muitas vezes a não entender, e a Bíblia nos ensina a estar preparados para os dias maus. O luto é uma realidade. Perder pai, perder mãe, perder filho, perder família, perder amigos chegados, perder pessoas que nós não entendemos, pode levar-nos a afastar de Deus. Por fim, ainda como penúltimo, o espírito da independência. Eu sou independente, eu mando em mim, eu é que sei como é que quero ser. E este espírito de independência rouba-nos a pureza, rouba-nos o foco em Deus, rouba-nos aquilo que a Bíblia diz, de sermos como crianças. Uma criança não é independente, uma criança é dependente dos seus pais. E Deus disse, bem-aventurados sois vós, não é? Quando vos tornardes como meninos, porque de vós será o reino dos céus. Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito também, porque deles é
o reino dos céus. Um pobre de espírito, uma criança é um dependente. Um pobre de espírito é um dependente no contexto da dependência de alguém. Tal como um pobre depende de uma esmola, um pobre de espírito depende de Deus, no contexto bíblico. Que nós possamos aprender nesta manhã a depender de Deus. A viver não independentes. A independência, irmãos, na igreja não existe. Muita gente quer fazer da igreja uma comunidade democrática. Mas a igreja não é uma comunidade democrática. A igreja é uma comunidade teocrática, onde o governo é de Deus sobre nós. É a sua palavra. E Ele levanta o homem e Ele próprio derruba o homem, se for preciso. Não somos nós. Por isso que nós estamos a viver uma época de independência, que todos queremos ser muito independentes. E isso destrói a unidade da igreja. Destrói o projeto de Deus para a igreja. Por fim, zangados com Deus. Também há. Os zangados com Deus, eles são muitos. E estão zangados por muitas razões. Há tanta razão. Zangados pelas adversidades, por todo este conjunto de coisas que falámos. E, amados, há uma coisa que tu não consegues entender. É Deus, de uma forma plena. Nós temos um princípio bíblico para entendermos. Mas entenda uma coisa, Deus é justo, Deus é amor, Deus é a resposta para a tua vida. Não tens qualquer razão para estar zangado com Deus. Talvez estejas revoltado com Deus por causa de pessoas. Estás zangado com Deus porque alguém te fez mal ou errou contigo e por isso estás zangado com Deus. Mas Deus não tem culpa das tuas brigas humanas. Deus quer te ajudar a libertar-te das brigas humanas. Nós temos que aprender uma coisa, a ter os sentimentos que há em Cristo Jesus. E esses sentimentos revelam amor, compaixão, perdão e restauração. E muitos de nós não querem esses sentimentos porque eles são chatos. É chato amar quem nós não gostamos. O nosso coração diz que não gosta daquela pessoa. E isso faz com que nós não gostemos. E Deus diz para gostar. Amar e perdoar quem me ofende é outra coisa que irrita as pessoas. Mas é um princípio cristão. Em 2 João 8 diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Então olha o que diz: olhai por vós mesmos. Sabe porque é que muitos perdem o foco em Deus? Porque deixam de olhar por si próprio. Só olham para os outros. Nós temos que olhar por nós e olhar para Jesus. Dá um amém se estiveres a assistir. Olhar para Jesus e olhar por nós. E a Bíblia diz: olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro. Eu falo inteiro porque há um galardão inteiro para todos nós. Mas, para isso, temos que ser fiéis até à morte. É minha obrigação apresentar a verdade à igreja. Não sei porque é que o Espírito Santo me chamou para falar sobre isto. Esta meditação foi feita hoje, de madrugada, quando estava acordado pela madrugada. Mas esta meditação, ela tem muito para todos nós. Para mim, inclusive. Em 1 Timóteo 4:16 diz: e isto é o que eu tenho que fazer para convosco. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo diz isso a Timóteo e hoje diz a mim: tem cuidado de ti mesmo, pastor Paulo Ferreira, e da doutrina, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Queridos, que nesta manhã possamos estar disponíveis para ouvir esta palavra. Estes 12 aspectos, porque muitos levam a se deixar seguir Jesus, podíamos aqui pôr dezenas deles. Mas o meu espírito veio para este lugar e eu quero voltar aonde comecei. Viva a primeira fase e nunca saias dela. A fase do amor,
a fase do perdão, a fase de olhar para o próximo com compaixão, não como crítica, a fase de beber da palavra de Deus como um dependente de Deus. Se não tens vivido assim, que nesta manhã tu possas entregar a tua vida a Jesus, entregar o teu coração e dizer: Deus, eu quero receber-te como Senhor e Salvador. Eu quero viver desta maneira, ouvindo e vivendo e aprendendo a tua palavra. E eu quero ser santo, não para me achar melhor que ninguém, mas para que verdadeiramente possa ajudar todos os que me rodearem. Se fizeres assim, quero te dizer que hoje começa uma nova história. Hoje Deus vai fazer algo novo na tua vida. Eu pedia que quem estiver aqui e os que estão em casa, se puderes ficar de pé, fica. E vamos fazer uma oração. Vamos ainda escutar um louvor depois no final, mas eu vou fazer uma oração, vou terminar esta parte, mas que ao colocar-te de pé, coloques a tua mão no teu coração e vamos orar juntos. Vamos dizer: Pai, diz comigo: Pai, tu que estás na tua casa, repete, tenhas vergonha de quem está ao teu lado, vamos juntos fazer uma oração. Se estás em família, no teu lar, a ver esta live, tu possas agora também orar comigo. E vamos dizer juntos: se estás a ver esta meditação amanhã, daqui a um ano, não importa, o poder da palavra está no vídeo, está na palavra. Por isso, com este vídeo que fica em online, Deus pode transformar a tua vida. Não importa o estado em que tu estás, não importa quão mal tens feito, importa que hoje tu queiras entrar na primeira fase, como eu falei, a fase de uma nova conversão. Tal como Deus disse: lembra-te onde caíste e arrepende-te. Quem sabe ainda não tens Jesus, ainda não tens uma experiência com Deus, esta é a hora de poderes encontrar Jesus. Então vamos orar juntos, vamos dizer: Pai, Pai, em nome de Jesus, eu estou diante de Ti e eu quero Te agradecer porque tenho ouvido a Tua palavra. E nesta hora, eu quero Te pedir perdão de todos os meus pecados, de tudo aquilo que me tem afastado de Ti. Pai, em nome de Jesus, que nesta hora o Teu Espírito tome conta do meu coração e possa limpar tudo o que está errado, porque eu quero um novo começo. Eu quero começar uma vida nova contigo. Eu quero caminhar neste mundo para fazer a diferença, para que o mundo receba Jesus como Salvador, para que o meu próximo Te conheça por minha causa. Por isso, Pai, nesta manhã eu quero declarar que eu quero viver sempre na primeira fase. Em nome de Jesus, eu Te entrego a minha vida, Te dou autoridade sobre todas as áreas da minha vida, para que o Senhor possa me guiar com o Seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém.